Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos celebrando o tempo da Páscoa, muito importante para a nossa liturgia, também para a nossa espiritualidade. No terceiro domingo nós lemos João 21, 1 a 19, que narra a manifestação de Jesus aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. Esta cena ela pode ser lida em dois momentos. No primeiro momento, Jesus ele se manifestou a Simão Pedro, a Tomé, Natanael, aos filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e a outros dois discípulos, não diz o nome, né? São 7 discípulos, o número indica a totalidade, e Pedro é o interlocutor, é o líder do grupo. Nós temos uma pesca, que é símbolo da ação da igreja que está nascendo. O que a cena quer mostrar para nós? Que sem Jesus, a pesca ela é infrutífera, quer dizer, o trabalho da igreja, a missão da igreja entra em crise, ela perde a sua identidade. Sem a fé na ressurreição, a tarefa da comunidade ela se torna estéril. O tempo da Páscoa quer nos curar das dúvidas, né? Também revelar essa certeza de que Jesus ressuscitado caminha conosco, né? É interessante que o texto mostra que mesmo nas dificuldades, na noite longa, por exemplo, o trabalho penoso, o tempo adverso, permanece essa necessidade da colaboração de todos. Há uma participação mútua e é ali que Jesus se manifesta, nessa ajuda comum. Alguns sinais importantes da manifestação de Jesus. Primeiro, a concessão do prêmio, a constância de quem permanece unido, quem está junto, né? O prêmio é a presença do Senhor. O prêmio é a constância de quem segue as suas indicações, de quem é obediente, né? Quem escuta a palavra e procura colocar em prática. A pesca, ela é abundante, 153 peixes que indicam todos os povos reunidos. Jesus é aquele que se revela com a sua bondade, com a sua amizade, os sinais do seu amor, brasas, o pão, o peixe, a refeição, são indicações da Eucaristia. E ele oferece também a sua vida, mas pede a colaboração dos discípulos. E Pedro é aquele que está disposto a enfrentar os desafios. Ele joga-se ao mar, arrasta as redes. São indicações, então, da igreja, do seu trabalho apostólico e pastoral. Um outro momento, após a refeição, nós temos um diálogo, um colóquio particular, Jesus e Pedro, né? Ele oferece para Pedro um encargo pastoral, numa relação de profunda intimidade, né? Ele tem que se tornar o pastor que deve amar. Amar, 3 vezes fala, Pedro, tu me amas, né? Amar a Jesus é dar a vida. Ser pastor na igreja é servir amando. A igreja tem a Pedro como pastor. Por isso nós devemos reconhecer no Papa a presença do Senhor, o sinal de Cristo. Nós estamos passando, irmãos, ainda por essas experiências da perda do Papa Francisco. Mais uma vez nós reforçamos os nossos agradecimentos, a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele significou na nossa igreja e rezamos para que o próximo Papa seja um bom pastor, como o coração de Jesus, e vai ser um bom pastor, né? Nós lemos Atos no capítulo 5, que descreve os passos da igreja e os seus desafios diante das autoridades da época. Pedro também está à frente da missão e anima nessas dificuldades. Olha o que ele diz: é preciso obedecer a Deus, antes a Deus, né, do que aos homens. É a força do Espírito que nos coloca em missão. Nós lemos, irmãos, uma passagem muito significativa no livro do Apocalipse. Eu vou sintetizar para vocês a experiência que João fez. Depois que ele escreveu as cartas para as comunidades da Ásia Menor, ele começa a descrever as suas visões, né? Capítulo 4, capítulo 5. E João, a primeira visão que ele tem é de uma voz que o chama, uma porta aberta, uma voz que o chama, o convida para ir lá para o céu, para ver as coisas que deveriam acontecer.
Entrando no céu, ele vê um trono e alguém sentado com toda a sua beleza, que é o próprio Deus, segurando nas mãos um livro, na mão direita, na verdade, né? Mas um livro lacrado com 7 selos. É um livro que conta a história da humanidade, a nossa história, a minha história, a sua história. Vocês imaginaram a nossa vida ser um livro fechado? E ninguém é capaz de abrir esse livro, isso que João começa a chorar. E um ancião consola João e fala: eis que o leão da tribo de Judá, o rebelde de Davi, ele venceu e ele vai abrir o livro. E João olha e não vê nenhum leão. Ele vê apenas um cordeiro ferido, né? É o único que é capaz de abrir o livro, de romper os selos e ler esse livro. O que João quer mostrar? Que Jesus é o único que é capaz de ler a sua história e a minha história, de ler a história da humanidade, de apagar os nossos pecados, de dar uma liberdade a cada um de nós, né? O texto fala: ele é digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque ele foi imolado, e o seu sangue nos liberta e nos faz todos um reino de sacerdotes. A passagem lida na liturgia descreve um hino, um cântico de louvor dos anjos, dos seres vivos, dos anciãos, das criaturas que entram em louvor, honra e glória ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Nós também somos convidados, cada vez que celebramos a Eucaristia, a render graças a Deus, né? Em Jesus, porque é Ele que nos salva, que nos liberta, que nos alimenta. Nós também, irmãos e irmãs, entramos nessa roda de louvor e de alegria, porque nós fomos libertos pelo sangue do Senhor, crucificado e ressuscitado. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.